Estou aqui para contar um pouco da minha experiência no mercado de ações, que eu já andei brincando inicialmente desde 1971. Portanto, nós estamos falando de 40 anos, né? Eu vou ter que citar alguns números que, por favor, não tem nada de exibicionismo, não é nada para dizer que tem ou deixar de ter, mas se não colocarmos alguns números, a apresentação fica prejudicada. Então, por gentileza, não tem absolutamente nada de snobismo. Eu sou uma pessoa muito simples, continuo trabalhando, às vezes até contra a vontade, mas continuo no batente. Inicialmente, eu gostaria de pedir, só por título de informação, quantos de vocês já me ouviram fazer essa palestra? Que bom, porque se muitos tivessem assistido, evidentemente que eu fiz ela o ano passado também, eu só estou atualizando os números e é muito do que eu já falei, porque eu acho que os paradigmas, os dogmas de investimento não mudam. Então, se vocês vão me ver o ano que vem, eu vou atualizar números e algumas coisas não de profundas, mas os princípios básicos de investimentos, eles vão continuar como mandamentos para o resto da minha vida. Então vamos lá. Essa é uma figura que eu introduzi muito na Videolar, em todas as salas de reunião comprei umas réplicas desse Rodin aí e coloquei nas salas. Porque o que acontece com as pessoas, no meu ver, na maioria das vezes, as pessoas não pensam, fazem as coisas de um modo impensável, sem avaliar o que pode acontecer, entendeu? As consequências, ou então uma boa ideia para fazer um negócio novo. Então, eu acho que o Rodin foi muito feliz nesse pensador, que está, gostei até do termo, né? Meditação soberba. Nós precisamos de vez em quando parar e pensar, né? Desligar o computador, o celular, a TV e fazer pensamentos sobre o que nós queremos fazer para a vida, se nós queremos empreender ou se nós queremos investir, enfim, casar, não casar. Enfim, as pessoas precisam de vez em quando fazer uma meditação soberba sobre o que fazer da vida. E como empreendedor, eu sempre tenho definição, eu dou várias palestras em universidades sobre empreendedorismo, que eu acho que é exatamente isso ali. Você começa um negócio com uma ideia, você aprofunda o conhecimento, a informação é mais importante que dinheiro, e você monta um negócio que é certamente muito melhor, se você acertar o negócio, é muito melhor que investir no mercado em empresas que já existem, que já têm a valorização dentro delas. Mas, infelizmente, a maioria não pensa direito, ou não pega o negócio direito e quebra, né? 95% das empresas, nos primeiros 5 anos, elas morrem. Bom, aqui vamos começar a falar de ações. Eu faço parte de um fundo que tem meu nome, chama Geração L Par. Adivinha por que o L e por que o Par? Este fundo foi iniciado nesta data, 30 de setembro de 98. Na verdade, nós não começamos como fundo, mas sim como uma empresa de participações, que fundo propriamente dito foi convertido em 2007, julho de 2007. Este fundo tem esta rentabilidade. Nos 12 anos, tem 6.215% de rentabilidade, o que equivale a 41,23 anualizado. É a mesma coisa que todo ano você recebesse essa rentabilidade. Evidentemente que teve anos até que deu, como um aqui, que foi em 2008, um ano que certamente deixará muita saudade em nossas vidas, né? Tá certo? Quem não apanhou em 2008? Todo mundo que estava no mercado, né? Só uns mais e outros menos, né? Mas em 98 a gente até que me dei bem. Só 19 de queda, o Vespa caiu 41. E eu coloquei aqui, exatamente no mesmo período, na mesma data de setembro de 98 até agora, o que teria dado se tivesse comprado, por exemplo, o índice. Você sabe que na bolsa você não precisa comprar ações, você pode comprar o índice, só o índice, né? Você vai subindo, você compra contratos de índice, você sobe ou cai conforme o índice. Que o índice nada mais é do que a média das ações, dos 80%, 85% das ações mais negociadas, né? E formam um índice. Então, veja bem, o Ibovespa rendeu muito bem no período também. Olha o rendimento, eu acho muito bom, 950%, 21,6%. Agora, vocês notem que
nem o dobro da rentabilidade, mas olha, de 900% vai para 6.000%. Para vocês verem o que é rendimento ou juro composto, né? Existem livros sobre isso, muito fantásticos. Se vocês puderem um dia meter a mão num livro tem muitos, sobre juros compostos, vocês vão ver que se vocês aplicarem um dinheiro a 10% ao ano, cada 7 anos esse dinheiro dobra, não é cada 10. As pessoas pensam, não, eu ganho 10% de juro ao ano, 10%, 10 anos, 100%. Não é verdade. Ele é composto, e esta é a beleza da história do investimento no mercado de ações, que eu sempre premio, sempre vou atrás de empresas que tenham distribuição de dividendos. Porque a distribuição de dividendos, ela independe da valorização da ação. E você compra mais ações e, consequentemente, quando o mercado melhorar, se ele está em baixa, vai ser uma maravilha, porque você aumentou a quantidade de ações da sua carteira. O Ibovespa, também com suas quedas, olha, mesmo nós vamos ver aqui que eu peguei só os últimos 3 anos, né? Porque os últimos 3 anos, principalmente 2008, foi um ano que pior que 2008, só 1971. Enquanto o mercado caiu 42%. Então brinca muito a concorrência dos 2 piores anos. E todos nós tivemos a oportunidade de ver um ano que seguramente vai demorar muito tempo para acontecer neste nível. Também vínhamos de 5 anos, de muitos anos, teve anos ali no meio, acho que foi 2003 ou 2004, que o mercado subiu 110%. Então, nós vimos pedalando a bicicleta muito forte durante 5 anos. Aí teve essa correção, e que o mercado buscou tudo de volta em 2009. Quer dizer, quem não saiu aqui, mesmo que tivesse perdido os 41, você sabe que você perde, para você recuperar, você precisa do dobro, né? Então teria recuperado aqui. Esse ano aqui, esse dado é baseado no dia 21. Então, todos os dados que eu vou apresentar aqui são baseados no dia que fiz preparei essa apresentação, que é dia 21, não é dado de hoje, mas não mudou muito de lá para cá, acho que o índice está mais ou menos igual. O CDI, olha como o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, que é basicamente essas aplicações de CDB, mais ou menos os bancos pagam isso para volumes razoáveis, né? Também, olha o absurdo, 18,6 ao ano, muito alto, né? O Brasil paga juros. Aliás, este é o maior concorrente, a renda fixa é o maior concorrente da renda variável, né? Porque o Brasil tem, historicamente, juros pagos muito altos e sem risco, né? Se aplicar em banco, que o último que eu me lembro que quebrou foi o Banco Santos, mas que era um banco sem importância, né? Tá certo? Praticamente seguro, ter essa rentabilidade realmente é uma tentação muito grande você ficar na renda fixa e não arriscar um pouco mais e investir em ações ou investir em empresas, né? A pobrezinha da poupança está aqui, mas também deu muito bem. 9% não é nós estamos muito menos agora, mas é que este ano aqui, esses últimos 2, 3 anos que os juros caíram, mas nós viemos aí de CDIs 99, 2000, 2002 de 40% ao ano, tá certo? Então isso, evidentemente, isso é uma média composta, né? Então a poupança 9% nesse período, ou esse ano está pagando 4 e pouco, né? Muito baixo. Mas a bem da verdade também, aqui nós temos que, nos 3 de cima, nós temos que tirar 15%, que é o imposto de renda, né? Então, a poupança, você sabe que não paga imposto de renda, e aqui nós teríamos que abater, tanto no índice como no fundo, 15%, e no CDI, depende do tempo que fica, né? Começa com 22,5, podendo chegar a 15. Então, aí depende do prazo, tem a taxação de impostos. Este fundo não era um fundo aberto, é um fundo qualificado. Estamos, a partir deste ano, aceitando novos investidores no Geração LPAR. Se alguém acreditar que a gente pode conseguir manter uma performance, não digo igual àquela, porque é muito difícil, mas certamente a grande desafio é ter uma performance melhor que o Ibovespa. Nós sempre tivemos, nos últimos 12 anos, pode ser que algum ano fique um pouco menor, mas com certeza na maioria nós vamos ganhar. Então, esses são os critérios para investimento. O investimento de R$500 mil, é um fundo qualificado. A Geração tem outros fundos, ela aceita R$100 também.
tá certo? Estou apresentando aqui o fundo que eu faço parte, mas ela tem fundo de R$100. Mas este é um fundo especial que cobra 2% de taxa, enfim, então aí os detalhes interessados, é só ligar na geração que certamente vocês serão bem atendidos. Bom, aonde estamos investidos? Quer dizer, qual é o valor do fundo? O valor do fundo é este aqui, 2.478 milhões, em dólar daquele dia 1,72 dá 1,440 de dólar, e aqui estão as empresas. Vocês não se preocupem que eu vou passar para vocês todos esses códigos aí, Banco do Brasil, BIC, Bradespar, Cielo, Celeste, que vai estar no próximo slide. Aqui uma coisa importante é quanto representamos no capital desta companhia. O investimento que nós temos lá, 645 milhões, representa 0,75% do capital da companhia. Aqui na espécie, porque tem empresas que têm ON só e tem empresas que têm ações ON e PN. Então, por exemplo, o Banco do Brasil só tem ON, a participação na espécie é igual. Ou no caso do BIC Banco, ou a PN, que vale a 12, mas no capital total está aproximadamente 5, e por aí vai, né? Então, vocês notem que nós temos participações importantes nas grandes companhias, né? São participações, ter 1% de uma Usiminas não é pouca coisa, entendeu? É 1% só, mas a empresa, nós vamos ver, ela está valendo dos 23 bilhões, tá certo? Então, essas aqui é o nome das empresas, agora já não em código, mas exatamente na apresentação anterior, o nome delas, o código que estava lá. E aqui estão os 3 critérios básicos, os primeiros que eu olho quando se faz um investimento no mercado de capitais, investimento em empresas de capital aberto, que são o PL. PL nada mais é do que o que em inglês chama de Price Earning, preço da empresa sobre o lucro. Significa dizer o seguinte, para fazer uma conta, pegar esse BIC Banco, que é o primeiro, ele está valendo no mercado, a cotação que fechou nesse dia, 3 bilhões e 300. Se ele tem um PL de 10,5, significa o quê? 10 anos, ou então 10,5% de 330. Então esse banco está lucrando uns 350 milhões. Só para vocês entenderem o que é o PL. Então isso quer dizer que quanto maior o PL, menor o lucro. Quanto mais baixo o PL, maior o lucro em relação à cotação que está. Lembrando que isto é coisa do passado. É o ano que passou. Ninguém te garante que o lucro vai ser igual, maior ou menor. O mercado é muito dinâmico, as empresas são dinâmicas, entendeu? Isso é baseado nos 12 meses anteriores, né? Mas já é uma referência muito forte, a não ser que tenha tido um prejuízo ou um lucro muito grande pontual. Lucro muito grande seria, por exemplo, uma provisão de impostos que a empresa ganhou na justiça, então retorna. Um prejuízo muito grande seria uma catástrofe que não estava coberta por seguro, enfim, algumas coisas fora do que é o padrão normal do mercado. Então vocês notem, então PL, o yield, o que é o yield? É uma expressão em inglês que significa percentual, né? Dividendo, o div é dividendo yield. Então significa dizer o seguinte, que esta empresa, nos últimos 12 meses, ela distribuiu metade do que ela ganhou, né? Se o PL é 10, o yield é 5, significa que metade do lucro foi distribuído. Ou então, ela distribuiu daqueles 350 milhões que ela ganhou, metade, então deve ter distribuído uns 180 milhões. Isso é dinheiro distribuído sob a forma de dividendo, que é a coisa que eu chamo de faz-merir, porque é gostoso. É bom receber dividendo, é dinheiro novo, é dinheiro que você pode receber para gastá-lo, ou você pode receber para reinvestir e comprar mais participações, ou nesta empresa que te distribuiu, ou eventualmente em outras empresas que você acha que está com um bom preço, uma boa oportunidade de compra. Está claro para vocês o que é yield? É importante, né? Eu sei que aqui nós temos níveis bastante diferenciados, então tem que ser um pouco didático, mas eu acho que é importante nós discutirmos. Bom, o valor de mercado. Este é o valor de mercado. O BIC Banco está valendo 3.300, a Bradespar está valendo 13 bi, tudo em bilhões, né? Tudo em bilhões aqui. Certo? Aqui estão as empresas e o valor do mercado, e são as empresas que nós estamos investidos neste fundo. Outro dado muito importante, que eu levo muito a sério, chama-se liquidez corrente. Existem vários tipos de liquidez. Existe a liquidez de curto prazo, que é o que a empresa deve a menos
de um ano, que tem para receber com menos de 12 meses, a liquidez de longo prazo, que é o que mais de 12 meses, tem a liquidez seca, que é sem o estoque, né, Tsugiu? Tira o estoque, é só o dinheiro, né? Tá certo? E tem a liquidez geral, que é isso, aí pega tudo. Então, mas para mim a liquidez corrente é muito importante, que é a liquidez de um ano. Me parece um dado muito interessante de avaliar, que significa o seguinte: o que é importante isso? Significa quanto dinheiro a empresa tem em caixa. Se ela tem, essa empresa aqui, por exemplo, vamos pegar uma que tem 3,9, essa Siderúrgica Nacional aqui, isso aqui está fraquinho aqui, né? Mas aqui, olha, a Siderúrgica Nacional, ela tem uma liquidez corrente de 3,9. Isso significa dizer o seguinte, que se ela dever 1 milhão, ela tem 3 milhões e 900 ou em caixa ou contas a receber com menos de um ano. Então é uma liquidez fantástica, certo? Significa que esta empresa tem mais propensão a pagar dividendo bom, né? Porque se a empresa parece pagar mais do que receber no curto prazo, a propensão é que ela segure caixa para fazer frente aos seus compromissos financeiros. Então, um dado importante de avaliar, sem dúvida alguma, é a liquidez corrente, que é aquela liquidez de até um ano. Então, evidentemente que eu estou dando o básico do básico, mas são 3 índices que você nota se a empresa está barata aqui pelo PL, se paga um bom dividendo e se tem dinheiro em caixa, porque às vezes paga um bom dividendo, mas rapa o caixa, né? Mas aí se tiver acima de 1, no mínimo 1, né? Aí vocês notem, por exemplo, uma coisa que fazem uma coisa louca, né? Pegar essa Eletropaulo, olha que loucura. Essa empresa está valendo 3,7 lucros, pagou nos últimos 12 meses o equivalente a 27% deste valor. Pagou 1 bilhão, é isso? Loucura, né? Olha o que essa empresa... É a mesma coisa que você recebe... Essa empresa pagou 27%, ela remunerou o investimento em 27%. Isto vai continuar? Não sei, é uma empresa elétrica, não tem crescimento muito grande, é uma empresa muito estável, e teve também ali um ganho, ela fez 1 bilhão e 100 de lucro, teve um ganho dos 200 e poucos milhões pontual. Foi uma reversão de impostos que ela tinha provisionado e ganhou na justiça. E fez uma distribuição maior. Então, mas olha que joias que você acha, né? Então, você vê, empresa desse 2, 5, 27, 8, 9, a média nossa tem sido entre 6% e 8% ao ano, temos recebido entre dividendos e juro de capital próprio, que é a mesma coisa. Bom, aqui é um gráfico que eu sempre apresento, que ele é extremamente importante. É um gráfico atualizado. Está começando exatamente quando começou a Bolsa. A Bovespa, antes disso tinha a Bolsa do Rio, né? Chamava IBV, né? Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que em algum momento se juntou com a São Paulo, deixou de existir, mas a Bolsa do Rio era mais anterior à Bolsa, ao Ibovespa, né? O mercado financeiro até a década de 60, 70, todo ficava no Rio, né? O mercado financeiro mudou para São Paulo nos últimos 20 anos. Então o Ibovespa foi criado em 68, e teve essas festas, né? E essas derrotas, essas euforias e essas depressões. Você nota que haja coração, né? Você imagina o idiota do Parisotto, por exemplo, colocou um Fusqueta aqui. Eu morava em Brasília há 18 anos, ganhei um concurso lá que dava o equivalente a um Volkswagen, e lá no colégio se falava o seguinte: todo mundo dobrava o capital cada 5, 6 meses, né? Digo, pô, se eu fiquei sem Fusca até agora, cada 3 carros vendidos naquela época, 2 eram Volkswagen, Fusca. Eu digo, posso esperar mais 6 meses, eu fico com Fusqueta e o outro fica aplicado, né? 1 ano e pouco depois, eu tinha o equivalente a um jantar, com vinho ruim. Se você vinho bom, não dava. Então, por quê? Qual é o erro? Foi o primeiro erro da minha vida, né? Primeiro erro, investi aqui, olha aqui onde eu entrei. Entendeu? Corrigido daria os 17 mil pontos. Veio o quê? A 74 veio para menos de 5 mil, quer dizer, caiu 70%, 80%, né? Ou mais, tá certo? Então, esse foi o primeiro tombo. Aí o idiota aqui entrou de novo, né? Não contente, foi pagar a conta 2 vezes. E aí eu já tinha loja lá no Sul, e em 86,
Sarney, plano cruzado, prendia preço fixo, prendia boi no campo porque faltava carne, é uma loucura, né? Não sei se alguém lembra do episódio de 86, né? A maioria é jovem aqui, não lembra, mas foi bastante interessante esse ano. Fato é, mas o mercado ficou congelado, congelou o seu preço por decreto, e quem mexesse nos preços era preso, tá certo? E o mercado, evidentemente, continuaram imprimindo dinheiro, a inflação veio, mas as empresas venderam como nunca, né? E o velho Parisotto foi lá e colocou $500 mil, entendeu? Que era um dinheiro, vocês viram lá que a Videolar eu montei em 98, aliás, eu cometi o pior erro aí, porque era dinheiro que eu tinha disponível para começar um outro negócio que eu já tinha decidido, aí eu coloquei de novo, pô, vinha subindo toda hora, é duro você ficar fora quando você vê o vizinho ganhando e você não ganhando, né? Fica triste, né? Por que o idiota do meu vizinho, que sabe menos que eu, trabalha menos que eu e ganha dinheiro e eu não ganho? O pior negócio do mundo é o ganho do outro e a sua perda, né? Você sempre fica triste com o que o cara ganha e você perder. Então, nessa oportunidade, eu perdi, entrei aqui, não sei exatamente o mês, mas o fato é que eu entrei, $500 mil, que eu vendi em 87, tinha caído 60%, 70%, dinheiro que eu tinha guardado. Era dinheiro que não era para investir no mercado. Eu sou da opinião que o mercado de renda variável, você investe sem prazo para retirar. Você pode investir com objetivo de rentabilidade, mas não prazo. Eu digo, vou investir esse dinheiro para dobrar, descontado a outra opção de investimento, por exemplo, renda variável. Pô, se o mercado deu o dobro de renda variável, eu vou lá e tiro. Agora, se você tem um dinheiro para aplicar, eu preciso dele daqui 2 anos, não é o lugar para aplicar, porque é um lugar muito... Daqui 2 anos nós podemos estar muito bem, como podemos estar outra crise de 2008, né? Que pode nos deixar muito triste. Então você pode ter objetivo. Por isso que renda, investir em ações, tem que ser um investimento. O cara diz, as pessoas todas falam, tem que ser investimento de médio prazo. Ninguém definiu quanto é esse médio prazo, né? Tá certo? Quanto é o médio prazo? Eu não sei. Médio prazo para alguém pode ser 6 meses, para outros 6 anos. Tá certo? O fato é que se você precisar, tiver data certa para precisar, não cometa um equívoco que eu já cometi, porque você vai sair numa hora que eventualmente não pode ser uma hora boa e você tem que realizar o prejuízo. Porque tanto lucro como prejuízo, ele acontece na hora que você compra ou na hora que você vende. Então, foi o segundo tombo, e ali, esse gráfico eu sempre apresento, porque foi exatamente esse gráfico que me caiu na mão, quando eu vi que eu era um asno. Eu entrei para pagar a conta 2 vezes no pico, né? 2-0 para o mercado, e eu querendo ganhar dinheiro no mercado, né? É lógico, você perde, que nem você está no cassino, né? No blackjack você começa a perder e vai dobrando, mas você derraparam tudo, mas você quer sempre se recuperar, né? E ali me caiu um gráfico desses que eu vi, não preciso nem ser um sábio, né? E vocês estão tendo isso de graça, que foi feito o investimento na hora errada. Porque se eu tivesse investido aqui, por exemplo, em 82, em 68, eu teria multiplicado aqui 2.500 pontos para 30 mil pontos. Eu teria multiplicado o capital por 10. E olha, eu faço questão de dizer que esse gráfico é IGP-DI. Ele é deflação, quer dizer, é moeda constante, de verdade. Corrigido pela inflação, não é que tem que pôr a inflação, não, ele já está corrigido, tá certo? Então é moeda constante, é a mesma coisa, R$1.000 aqui, o poder de compra dos R$1.000 aqui é o mesmo poder de compra que os R$1.000 aqui em 2008, ele está ajustado pela inflação, isso que é importante. Tanto é isso que eu estou fazendo, que o mercado, o pico do mercado que foi em maio de 2008, foi 74, né? 73.500. O pico foi esse. Eu estou atualizando ele pela inflação. É 79, equivale hoje a 79.300. Então, para o mercado recuperar o que foi o pico em 2008, o mercado, esse ano, sem dever nada, ele tem que ir a 79. Ele fechou nessa data a 67. Hoje fechou, acho que 67 também, né? Quanto fechou hoje o mercado? 68.500. Então, tem 1% a mais ou menos, do que fechou hoje. Então, nós estamos ainda longe do pico que foi nessa data com hoje, né? Nós temos aí uns 12% para buscar ainda, só para recuperar. Mas o gráfico realmente é esse, né? Então você nota que tem sobes e desces, olha, esse fundo que eu mostrei lá antes, ele começou aqui, em 98, aqui, em setembro de 98.
Eu esqueci de contar onde me dei bem também, né? Aqui eu me dei bem. Em 1990, como já tinha visto esse gráfico, veio o plano Collor, todo mundo lembra, sequestro de dinheiro, não tem dinheiro no mercado, e a Videolar começou a bombar porque as fitas de vídeo, os filmes começaram a vender muito porque a pessoa não tinha mais dinheiro para ir jantar fora, né? Então ficar em casa olhando, a mulher olhando o marido dela, ou o marido olhando a mulher, por mais bonita que seja, ia cansar, né? E acabaram assistindo filmes, e realmente o mercado em 1990 de filmes foi fantástico, bombou muito, e a companhia começou a ganhar dinheiro, tá certo? Aí teve uma sociedade que entrou, eu recebi $2 milhões nessa data, numa negociação que eu fiz, e eu apliquei tudo no mercado de ações, sabendo que eu estava comprando barato, não sabia se podia cair mais também, mas sabia que estava barato. Foi exatamente no final de 90, com um objetivo: dobrar a grana. Dobrar a grana corrigido pelo Prime americano. O Prime americano está na faixa de 5, na época também acho que estava por aí. Então eu digo, quando dobrar em dólar, corrigido pela opção de aplicar em dólar, né, eu vou sair. E acreditem vocês, foi uma rapidez até que eu não acreditava. Tá certo? Porque vocês notam que em seguida o mercado começou a subir. Em 83, 84, olha onde nós fomos parar. Tá certo? E eu entrei aqui em 90, não, desculpem, aqui. Tá certo? Então eu entrei aqui, mas num instante, em 92, olha, o que era 2.500 pontos foi para 15 mil pontos. Multiplicou por 7. O mercado em menos de 2 anos multiplicou por 7. E foi exatamente o que eu ganhei. Tá certo? Dobrou, eu estava negociando uma participação que eu tinha um outro sócio na companhia, e fiquei esperando, tal, babá, foi para 4, e eu sei que 2 anos depois deu para realizar 9 milhões. Então eu estava com a alma lavada, mas ainda o mercado estava me ganhando, 2-1. Não é? Apanhar o primeiro dinheiro sempre dói mais, né? A minha fusqueta nunca saiu da cabeça até hoje, né? Abri mão com 18 anos de andar de carro para colocar em ações, precisa de coragem, né? E eu tive, e perdi. O que é importante quando você investe na empresa, né? Por que, na minha opinião, é melhor investir numa empresa do que investir num imóvel, por exemplo, do que investir num CDI? Porque a empresa, se ela existir, continuar crescendo, o produto dela é bom, ela se ajusta anualmente, por quê? Pelo lucro. Entendeu? Se a empresa vale 1 milhão, ela ganhou 100 mil, aquele PL de 10, ela já vale 1,100 automaticamente pelo lucro. Bom, se ela distribuiu, ótimo, ela distribuiu, mas ela vale 1,1 milhão, tá certo? Então ela se ajusta pelo lucro, ela se ajusta pelo PIB, quer dizer, se o PIB cresceu 7%, que vai crescer esse ano, e essa empresa não perdeu participação de mercado, sei lá, ela tinha no mercado que ela trabalhava um banco, tinha 10% do mercado brasileiro, setor bancário, e o PIB cresceu 7%, vocês concordam comigo que no mínimo o banco cresce 7% também? Cresce, né? E você não perdeu o mercado e cresceu 7%. Então, aí é o seguinte, se a empresa, uma tem 10% e foi para 12%, o mercado é o mesmo, alguém perdeu. Então ela teve crescimento. E uma das coisas que estão crescendo hoje fantásticas, que é pela utilização do produto, é as empresas de cartão de crédito, né? O crescimento do uso do cartão de crédito está em 20% a 25% ao ano, mas já vem há anos sendo isso. E ainda o cartão de crédito tem muita rejeição. Muitos negócios ainda não aceitam o cartão de crédito. Nós vamos chegar um dia aqui que nós vamos usar o cartão de crédito para pagar impostos, podem escrever, tá certo? Então, por exemplo, essas empresas, na minha opinião, são empresas de crescimento rápido. O risco delas, elas têm uma regulamentação mais forte que ponha elas para concorrência. Mas a melhor coisa do mundo é um monopólio. A segunda melhor coisa do mundo é um duopólio, né? O que acontece nas cartões de crédito é um duopólio, que é a Cielo e a Redecard, apesar de terem anunciado aí alguns negócios novos, mas que para entrar nesse negócio também não é tão fácil, né? Estou citando só um exemplo. Bom, aqui estão meus mandamentos, muito polêmicos, muito controversos, tem gente que não concorda, entendeu? Mas é a minha maneira de pensar. Eu posso ser criticado por qualquer coisa, mas nunca por falta de opinião, tá certo? Eu tenho opinião, e a minha opinião é esta: não investir em IPO, você paga literalmente a conta. É verdade, o pessoal faz IPO, IPO é uma sigla em inglês que significa Initial Public Offer, quer dizer, é abertura de capital, né? É que se incorporou tanto no vocabulário que a gente tem que usá-lo. Mas
é quando as empresas, capital fechado, resolvem abrir o capital. E normalmente acontece cada coisa. Em primeiro lugar, empresas que às vezes, meio heterodoxas, fazem juras com o Padre Eterno, que vão trabalhar certo, não vai mais ter nada frio e tal, mas é complicado. Então, as empresas se ajustam contabilmente, bancos emprestam dinheiro para elas melhorarem o perfil e tal, e aí lançam no mercado, e os trouxas, que nós somos nós, vamos lá comprar. Nós, além de dar liquidez para o controlador, ainda pagamos as contas, que é aquele lançamento com roadshow que ele chama, viagens internacionais de primeira classe, material impresso de primeira linha, publicidade por tudo que é lado. Adivinha quem paga? Adivinha? A empresa. Portanto, quem vai investir nela? E aqui eu não estou falando que todos os IPOs sejam ruins, não. Estou falando que a maioria porque toda regra tem sua exceção. Mas o fato é que quem abre um capital deveria premiar o seu acionista, está tendo liquidez, deveria premiar o seu acionista com um bom investimento, coisa que não tem sido a regra. Pouca diversificação, uma ação por mês é importante. E vocês notaram lá que eu tenho 14, se alguém contou, né? Mas é que eu considero duas lá, uma só, que é a Cielo e a Redecard, e tem uma lá que eu quero pôr para fora, mas não tem comprador. Na verdade, são 12 empresas, porque eu acho que até é muito. Eu sempre digo, eu tenho 12 porque eu não tenho personalidade suficiente para ter duas. Não é? É verdade, porque todo ano a diferença de rentabilidade é 1, 2, 3 no máximo, tá certo? 3 no máximo, tá certo? Mas só que, infelizmente, eu não tenho bola de cristal para saber quais que vão bombar de verdade e quais que vão render. Então eu tenho que ficar um pouco diversificado, né? Mas muita diversificação é para quem não tem personalidade. Ovos em diversas cestas é o cara que não consegue cuidar nenhuma cesta, né? Esse negócio de muita diversificação é para quem não quem tem segurança. Quem realmente tem segurança, e para mim 12 é empresas demais. Mas eu acho que sobra tempo, um mês inteiro por cada empresa para ser avaliada. Bom, isso aqui já, muitos amigos meus eu já quase apanhei por isso. Nunca compre coisa que voa, nem quem fabrica objeto voador. Comércio varejista, idem. Eu tenho muitos amigos do comércio varejista, e eu inclusive já fui, tá certo? Então eu tenho problemas com esse meu item. Mas a grande verdade é que é o seguinte: empresas aéreas que voaram, VASP, Transbrasil e Varig, em 10 anos, sumiram, como por encanto. Lá fora, mesma coisa, não é uma exclusividade aqui. Lá fora, a maioria das vezes são salvas pelos governos. A grande maioria das grandes companheiras que estão por aí são salvas pelo governo. E cai um avião é uma desgraça. Cai um avião na Conchinchina, até lá em Nova Bassano, que é onde eu nasci, ficam sabendo. Que coisa triste, né? Um ônibus mata mais gente com um acidente aéreo, não dá notícia, é notícia no máximo no jornal local. Aqui cai um cara era a pista no Rio de Janeiro, vai navegar dentro do mar, é notícia no mundo inteiro, na primeira página da internet e na hora. Um horror, né? Não é justo que um segmento seja tratado dessa forma, apesar de ser um transporte muito seguro, mas muito caro. E o comércio varejista não tem proteção. Qual é o problema do comércio? O problema do comércio é que se você tiver um pouco de lábia para fazer um aluguel e um pouquinho mais de lábia para comprar do teu fornecedor, você não precisa nenhum dinheiro para começar. Aliás, companhia aérea também. É de capital intensivo sem dinheiro, né? O cara faz leasing, os balcões são alugados, tudo que não tem proteção são maus negócios. Então o comércio o que é? Você começa a pedalar a bicicleta, você compra a prazo, vende à vista, faz um descontinho e tal, e aí você pega um monte de louco nesse negócio de comércio. E fica difícil. As únicas empresas no comércio que conseguem ter uma sobrevivência e ganhar dinheiro, elas não ganham dinheiro normalmente no produto que elas vendem, elas ganham dinheiro no financeiro. Vocês notam que as grandes cadeias todas elas gostam mais de te vender a prazo que à vista, tá certo ou errado? Porque o à vista não dá dinheiro, tá certo? Porque os juros lá são realmente bastante módicos, né? 4 ou 5% ao mês, né? Tá certo? É ali que está o dinheiro. Então, só empresas, a exceção é a empresa desse nível, que consegue pedalar a bicicleta financeira, mas mesmo assim, olha, grandes empresas, Mapping, Mesbla, lá do Sul, JH Santo, Hermes Macedo, Gabriel Gonçalves, Casa do Rádio, Geroncio, Coroa Brastel. Vocês notam que é uma festa de grandes companhias abertas, não era empresinha, sabe, que só quebrou o dono da empresa, nada, empresa de capital aberto. E os acionistas que investiram lá, eles ficaram catando coquinho, né? Ganharam nada. Então é porque não tem proteção. Fique longe de empresas que têm sedes em países exóticos.
Felizmente, essa prática parece que no Brasil está quase que acabando, porque é um absurdo que o cara abra uma empresa no capital do Brasil com sede nas Bahamas, ou coisa do gênero, tá certo? Nós temos leis complexas o suficientes para não catar países que eu chamo exóticos, que com regras mais frouxas, né? com origem de dinheiro mais fáceis, vamos dizer. Enfim, eu acho que nós temos opções de boas empresas. Felizmente, algumas que tinham estão mudando, né? Mas ainda tem várias. Não compre empresa que dê prejuízo. Empresa com lucro não quebra. Pô, mas qualquer idiota sabe isso, né? Qualquer idiota. Mas só que o que mais tem no mundo é idiota. Se vocês querem ser investidores, pô, não vamos cair nessa conversa de empresa, não, essa empresa deu prejuízo, mas foi porque teve o IPO. O IPO custou muito, aí era para dar lucro, deu prejuízo. A empresa deu prejuízo, as empresas que estão prejuízo são sempre as mesmas, tem uma história triste para contar, gastam páginas e páginas de publicidade para contar porque deram prejuízo. Não precisamos disso, né? Isso é explicação. Você sabe que aquela velha teoria, né? Quem quer fazer acontecer, arruma um meio. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, essa empresa que vive se desculpando, vou citar uma, por exemplo, Braskem. Braskem é típica. Um ano faz um resultadozinho, faz 5 anos de lambança, não ganha, e sempre com explicação, publicidade que não acaba mais, o balanço dela vai no valor econômico, é 2 jornais, o tamanho. De explicação. O resultado vai ver prejuízo. Não dá, né? Esse pecado eu já paguei. Liquidez é fundamental. Precisamos da porta de entrada e porta de saída. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Tem empresas, no mercado de ações no Brasil, nós temos aí mais de 500 empresas seguramente, que fazem 80% do movimento, não tem mais que 20, não é? E tem umas 100 empresas, no mínimo, que nem abrem. No pregão, entre as 10 às 5 da tarde, eles sequer abrem. Então, se você tiver, por infelicidade, comprado ações dessa empresa, você não consegue nem comprar mais e nem vender. Então, essa empresa pode ser barata, pode ser tudo, mas você não tem mais a liquidez. A liquidez é fundamental. O mercado de ações, o grande charme do mercado de renda variável é você ter liquidez, você poder mudar de posição ou vender um pouquinho para eventualmente usar o dinheiro em qualquer outro negócio. Então, a liquidez, para entrar e para sair, as duas é muito importante. Procure coisa boa e barata. Bom tem bastante, barato idem, as duas juntas são difíceis. É verdade. Pô, coisa barata tem, o que mais tem? Coisa boa não é tanto, mas tem também. Agora, conseguir equalizar isso, você conseguir achar uma empresa com PL baixo, aquilo que eu mostrei lá, um yield alto, PL baixo e uma liquidez alta, já tem que buscar com a lupa, dá trabalho, tá certo? Então é isso que eu me refiro, entendeu? Boas e baratas. Nunca dê ouvido a Espírito Santo de orelha, faça o dever de casa, analise e avalie. E se não quiser fazer, invista com alguém que faça isso por você. E quando digo Espírito Santo de orelha, é o que mais tem também, gente. O cara diz, eu comprei Petrobras a 26. Aí eu pergunto o seguinte para o cabra. Digo, R$26, ele me diz que é barata. É barata? Ótimo. Quanto é que vale a empresa no mercado? Não sei. Quanto ela faz de lucro? Eu não sei. Mas quem é que te falou então que é barata? Me disseram que é barata. Peraí, então você não sabe quanto a empresa vale? E eu fiz questão de mostrar o valor das companhias. Por quê? Porque quando você gasta R$1.000 ou R$1 milhão, se a empresa vale um bilhão, você é sócio proporcional àquilo. Evidentemente que você tem ações para isso, né? Mas só para traduzir em valor. Então, o Espírito Santo de orelha, e de novo, né? O vizinho ganhando e você perdendo. É um horror, né? Uma desgraça, né? O maledento sempre ganha melhor que você. Não, tem que avaliar, tem que ler balanços, tem que ir atrás das informações. E hoje, com internet, com vários jornais, revistas, quem quer, tem. Porque quando o aluno está preparado, o professor aparece. Eu não tenho pretensão de ser professor de vocês, mas eu estou aqui contando minha experiência, vocês estão aqui. Vocês poderiam estar em casa, poderiam estar em qualquer outro lugar, com um trânsito infernal que leva 2 horas para chegar aqui, mas vocês estão aqui. Tá certo? Então, sinal que vocês têm interesse em aprender. Isto é importante. Não tenho pretensão de ser professor, mas ao mínimo que vocês não cometam as idiotices que eu fiz. É mais importante escapar das idiotices do que fazer a coisa certa, às vezes, né? Então, esse negócio de dar ouvidos a qualquer um, tome cuidado. Veja o histórico do cara. É a mesma história do que o Joelmir Bettins da vida,
que fica dando palestra, cobrando fortunas, e os caras nunca tiveram sequer uma carocinha de cachorro-quente. E presidente de companhia, gente boa pra caramba, paga uma fortuna para esses caras. O cara que escreve livro, então é um monte. O negócio do cara é escrever livro, né? Ensina o cara a ser empreendedor. Mas, pô, o empreendedorismo dele é vender livro. A não ser que você queira ser um escritor também. Tá certo? Mas, gente, leiam e ouçam quem fez. Não porque tenha a melhor imagem de televisão, tem a melhor dicção, fala de forma que vocês acham que é maravilhoso, o sotaque não é o meu sotacão de gaúcho misturado com italiano, sabe? Então, quer dizer, se é imagem, eu estou perdido, tá certo? Mas tem que olhar quem faz o dever de casa, tem que olhar quem fez. Por isso que eu sempre fui muito fã de biografias, né? E a mulherada já descobriu uma biografia que é fantástica, da biografia da Coco Chanel, né? Tá certo? Várias de vocês já leram, né? Não é boa? Mas os homens podem ler, por exemplo, o Nassis, podem ler o Barão de Mauá, para citar um brasileiro. Outro? Buffett. Aliás, o Warren Buffett nunca escreveu biografia. Todo mundo escreve sobre ele, ganha livro em cima das costas dele, ele nunca escreveu nada. Ele escreve só o relatório anual de gestão, mas o Warren Buffett nunca escreveu nada. Quem escreve é sobre ele ganha dinheiro. Bom, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: leia biografias, depende do segmento, biografia sempre vale a pena. Eu nunca tive educação formal de administração, nem contabilidade, nem nada, nem de ações. Mas o que eu devorei de livro, vou te dizer uma coisa, foi uma desgraça. E leio muito ainda, né? Revistas especializadas e livros sobre esse setor. Tenha coragem e personalidade de enfrentar a maré contrária. Controle o medo na queda e a ganância na alta. Claro, claro. Porque quando caiu 50%, chegou um momento lá em 2008 que caiu 50%, até 60%, se não me engano, né? Chegou isso hoje, chegou uns 60 em um momento lá, acho que novembro, outubro, dia 28 de outubro, né? Mas ali dentro do dia, né? Dia 20 de maio foi o dia máximo e dia 28 de outubro foi o dia do chão, né? Ali caiu pra caramba, 60%. Aí o cara o que faz? Vai lá e vende, né? Vende. Ora, já apanhou. E quando você vai apanhar mais, talvez é melhor você recolher a posição fetal. Dói menos. Se fica quieto. Passa. Garanto para vocês que passa. Pode cair mais, mas vai voltar. Se cair mais, o mundo vai desaparecer. Bom, se o mundo desaparecer, tchau, né? O mundo nosso também veio o dilúvio, né? Fomos. Vai passar. Então, essa é a hora de controlar o medo. Porque você realiza tanto lucro como prejuízo na hora da compra ou na hora da venda, né? Tá certo? Nesse caso específico, na hora da venda, porque vendeu, não adianta, o mercado vendeu com 60% de desconto, aí o ano seguinte, em 2009, subiu 85%. O cara não viu nada daquilo, nós só viu o prejuízo. E aí, pior, esse vai ser um animal que vai sair por aí reclamando que o mercado é manipulado, né? Certo? Ainda vai falar que o mercado é manipulado. Não, foi um idiota. Vendeu na hora que não devia vender. E a ganância na alta é o seguinte, né? A ganância na alta, eu dei 2 exemplos que eu fui ganancioso. Eu entrei lá em cima no pico, né? Tudo bem, podia até subir mais, mas eu estava comprando caro, né? Eu devia saber que era melhor ter esperado um pouco na renda fixa e quando o mercado desse uma barrigada. Quer dizer, temos que... o pessoal, todo mundo quer que o mercado suba. Só que as grandes oportunidades estão quando o mercado cai. Esta que é a verdade. E se você compra numa investidor do médio prazo, você não precisa olhar a cotação todo dia, porque o maledito do negócio do mercado de renda variável é que tem cotação todo dia. Então o cara consegue vender, né? Bom, aposte no azarão só para ter motivo de desafiar e divertir. De vez em quando catar uma empresa que está esquecida, blá, 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 e você vai. Eu me dei bem em algumas, mal em outras, mas é um mandamento. O que fazer com o dinheiro? A gastar adoidadamente, né? Aí estou escrevendo o que toda vez que eu dou essa palestra eu pergunto se tem mais alguma ideia, né? Até agora vieram essas. Se alguém sair aqui uma ideia nova, eu prometo que na próxima palestra eu ponho, tá certo? Então temos aí, gastar adoidadamente. Sair por aí gastando, comprando casa, barco, enfim, coisas que não são produtivas, né? Eu sempre digo que gastar é coisa de pobre. Porque rico que é rico, vende. Comprar é coisa de pobre. Rico vende. E aliás gasta muito para vender, inclusive, com publicidade. Só o pobre que gasta, que compra. O rico vende. Mas compra também. Roberto, muito pouco, não sobra nem tempo para comprar. É muito pouco sobre a receita que eles têm, é insignificante. A Oracle e o Kiyosaki, eles ganham. Gasta, mas sobre o que eles têm, é muito pouco. O problema é que a pessoa que tem uma renda média gasta mais do que ela ganha. É isso que eu quero dizer.
Muito mais. É isso, a proporção não está equilibrada, né? Bom, e agricultura e pecuária. Eu já fui agricultor, não quero mais nem ouvir falar, tá certo? É um horror. O ano que tem preço não tem safra, o ano que tem safra não tem preço, muito mosquito, muito pernilongo, cobra, o diabo, sabe? Pecuária, idem, né? Tem que pegar aqueles boi com carrapato, pegar na unha, tá? Não dá. Agora, é um bom negócio e o Brasil é muito competitivo nisso. Agora, quando você é grande, mas para ser um pequeno produtor, quem tiver dúvida, investa numa chácara, vai ver quanto dinheiro vai tirar. Imóveis. Outra coisa que eu falo de imóveis, né? Se imóvel fosse bom negócio, as construtoras não venderiam. Entretanto, gastam fortunas em publicidade. Vocês acham o jornal de domingo? Vocês têm ideia quanto custa uma página do Estadão? Mais de 100 mil reais. O cara gasta aquilo lá. Olha as páginas que tem no domingo. E Folha e outros, Veja. Olha o que se gasta em publicidade para vender imóvel, né? E mudar de posição de imóvel custa 10%. Renda fixa, poupança, né? É o grande concorrente, principalmente a renda fixa. Investir em euro e dólar, eu acho que ninguém está mais interessado, né? Ficou demodé. Abrir seu próprio negócio, já falei antes, se você vai se dar bem, você vai crescer muito. Agora, o risco é muito grande, é o negócio do empreendedorismo, o que eu estou falando. Ações, ser sócios de companhias abertas, é uma maravilha, porque você pode ser sócio de uma empresa de petróleo sem ter descoberto petróleo. Você pode ser sócio de uma mineradora sem ter descoberto mina de ferro. Você pode ser sócio de um banco sem ter que aguentar o chato do cliente que vai lá encher o saco e não gosta às vezes de pagar, né? Quer dizer, você tem todas essas vantagens sem ônus. Então, escolher boas empresas, ser sócio, para mim, é um privilégio. Bom, doações, hospitais, igrejas, eu acho muito válido, e quem tem a vida resolvida deveria pensar, nós deveríamos ser mais... Tem muita gente que precisa e instituições sérias. Não são esses que ficam na TV, você disca para doar tanto, tá? Que isso para mim é picaretagem. Por que ser sócio de grande empresa? Evidente, todas as grandes empresas, quanto maior a empresa é, mais ela quer se juntar com uma maior ainda, né? Entendeu? Porque é bom ser grande, você tem os custos se diluem e você tem vantagem no mercado. Administração profissional, transparência, todas são, umas mais, outras menos, mas para você ser capital aberto você tem que publicar balanços, etc. Distribui parte dos seus lucros, no mínimo por lei 25%, a maioria no Brasil distribui entre 40% e 50% dos lucros, o que já é um índice grande. E as fortunas estão ali, mesmo porque em ações você sabe quanto vale, né? Imóvel você não sabe quanto vale, e outras empresa própria também você não sabe, né? Se não tiver comprador. Mas as grandes fortunas no Brasil, a médio e longo prazo, vieram de imóveis. Vieram, a senhora falou bem, vieram. Não, vem, no meu caso, vem. Bom, o seu caso, eu estou lhe dando minha opinião, eu concordo totalmente com o que a senhora falar. A senhora tem que investir naquilo que a senhora se sente confortável, tá certo? Se a senhora gosta de imóveis, eu não tenho absolutamente nada contra imóveis. Só que todos os imóveis que eu investi, eu me lasquei. Foi mal escolhido. Mais escolhido, é verdade, mas nem tanto, sabe? Porque é o seguinte, você tem um bom inquilino, o inquilino vai embora, aí sobra o IPTU, para mudar de posição custa 10%, mudança de posição do imóvel para outro custa 10%, tem que receber. Às vezes não, eu concordo com a senhora, se a senhora escolheu principalmente terrenos bons e tal, mas de novo, é uma opinião pessoal, eu não quero polemizar esse assunto, por gentileza. Não é? E compra direta, então como é que você pode investir? Comprando direto ações, você simplesmente tem a ideia boa, fez aquele dever lá e foi lá e decidiu comprar ações da Vale, pronto. Decidiu comprar ações de uma empresa que você tem afinidade, que gosta, e vai lá e define, você através de uma corretora, você faz a operação e o custo de comprar e vender é muito baixo, é menos de 0,5%, né? E é fácil tanto de comprar como de vender. Fundos de investimento, se você não tiver em condições de fazer todo aquele dever, escolha um bom fundo, entendeu? Um fundo que tem história boa, e história passada não significa nada para o futuro, mas é uma referência, tá certo? Você tem uma referência importante. E estruturando o seu próprio clube de investimento, você junta no mínimo 3 pessoas do seu prédio, dos seus amigos, da sua família, você monta um clube, você vai numa gestora e farão isso para vocês com uma taxinha pequena. Situação do Brasil no mundo, realmente o Brasil mudou muito, seria uma insensibilidade nós não admitirmos que o Brasil hoje está melhor do que 10 anos atrás. Eu sempre fui a muitas feiras internacionais, o Brasil não era nem citado, ultimamente quando se abre feiras o Brasil é o primeiro a ser citado, né? Coisa realmente interessante, muitos problemas para resolver, mas muitas oportunidades também. A vantagem competitiva das empresas, as empresas que estão em segmentos que eu gosto muito, que são bancos, siderurgia, mineração e eletricidade, eles têm uma vantagem competitiva, e no Brasil, principalmente a siderurgia, mineração e bancos, que são muito bem geridos.
e cobram taxas altas, né? Então, a melhor que reclamar do banco é, às vezes, ser sócio dele e deixa ele cobrar. Porque é bom trabalhar com gente correta. A gente pressupõe que se você teve a opção de escolher uma empresa, você não pegou uma empresa safada, né? Você pega uma empresa que você confia, que tem uma gestão boa, que tem gente capacitada, produto bom, com qualidade e preço justo. E era isso. Não sei quantos minutos que nós temos, mas eu sempre abro com umas 2, 3 perguntas, né? E de novo aqui, minha senhora, eu quero ser muito franco com a senhora, é uma opinião pessoal, assim como eu respeito sua opinião pessoal. Nós podemos, em outro momento, falar quanto nós quisermos, mas opiniões pessoais são opiniões pessoais. Eu consigo uma rentabilidade de 41%, eu não sei se no imóvel eu teria conseguido. Mas enfim, tem alguns que dão mais, outros... Eu não gosto tanto, porque a minha língua é comprida, desculpa. Não, mas nós precisamos de imóvel, senão nós vamos morar onde? Nós precisamos, tá bom? É isso. Desculpa. Vamos aqui. Obrigada. Pela experiência que o senhor tem assim, o que o senhor imagina a tendência no índice Bovespa nos próximos 2 anos? Você sabe que a semana passada eu fui almoçar com o Paul Krugman. O Paul Krugman foi prêmio Nobel em 2008. É um cara que escreve todo dia no New York Times. A IBM trouxe ele para o Brasil. Eu fui um dos convidados lá, umas 50 presidentes de companhias. Eu fui lá. Eu fiz exatamente essa pergunta para ele. A pergunta que ele fez é o seguinte: o que eu estou pensando para os próximos anos Ibovespa, né? Tá certo? E eu pedi o que ele achava do Ibovespa e do mercado americano, porque eu vi que do Brasil ele tinha lido nas revistas nos últimos dias que não sabia nada, o tal do Paul Krugman, né? E ele me respondeu: I avoid this question. Eu passo essa questão, ele me falou. Só isso ele me respondeu. Então é muito difícil. Você quer que eu minta? Qualquer coisa que eu te disser, eu tenho 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Então eu não... Mas por isso que é importante escolher empresas boas e baratas. E aí seja o que Deus quiser. Se o mercado sobe é ótimo, se o mercado cai você compra mais com os dividendos que tem. Então não há como você ter previsão, porque também não teria graça, né? O senhor não acredita que possa haver com a América Latina uma globalização, Brasil, Argentina... O que eu posso te dizer é que as empresas no Brasil hoje, baseado no lucro que elas estão tendo, poucas vezes estiveram tão baratas. Mas aí tem que pressupor que o lucro vai continuar e vai crescer. Se nós tivermos menos lucro, vamos ter problema. Então, quer dizer, isso eu posso te afirmar. Agora, projetar se vai ter mais lucro ou não, eu particularmente acho que sim, mas não acho, né? Eu não posso, ninguém, francamente, não há. O Paul Krugman que só faz isso, ele disse, I avoid. Aí descobri que avoid não significa eu passo. Só um pouquinho, tem outra aí. Aqui. Você acredita nas empresas do Ike? I avoid. Ela me perguntou se eu acredito nas empresas do Ike Batista. Vocês não viram a empresa do Ike Batista aí? Vamos. Quanto tempo nós temos? Quem comanda o tempo aqui? Meia hora. Não, eu não sei. 70. Por mim eu não tenho problema nenhum. Robert, muito boa noite. Tá, o capo de tudo e cap, o dono da feira está ali. Um grande prazer tê-lo aqui, Robert. Agora se associou com a Rede Globo e a RBS. Está metido, né? Parabéns. Agora ele é o dono, é o criador da Infomoney. Aliás, vou dar salva de palmas para você. E sabe por quê? Porque tem gente que reclama que não pode conhecer, não tal. É difícil, viagem, não sei o quê. Aqui é de graça. O cara vem aqui, vocês pagaram alguma coisa? Não. Ganharam até café e material de graça aí, né? A gente paga isso aí, tá certo? Mas ele teve a ideia e fez isso muito bem. Isso é educação financeira. Coisa que, na minha opinião, deveria ter na escola. Aliás, quem não sabe, eu sou suplente de senador, né? Talvez eu passe um tempinho no Senado, vocês vão ouvir mais falar de mim daqui 4 anos. Eu sou suplente com essa minha cara de amazônida, eu sou suplente do senador Eduardo Braga. No Amazonas. A empresa está lá e eu estou lá, tá certo? Temos 3 mil funcionários lá. Tem uma fundação, criação do Banco do Brasil. Tem. O senhor teria medo de risco político ou não? Já foi, né? Aliás, aqui vamos falar de estatais. Não existe estatal excelente. Existe estatal boa e existe estatal ruim. Excelente não tem nenhuma. Tá certo? Porque o sistema de gestão indicado por político não funciona. Tá certo? E a Petrobras, por exemplo, melhorou quando quebraram o monopólio e tal, não sei o quê. Mas ela é boa, ela não é excelente. Eu poderia citar mais 2 empresas estatais boas.
a CEMIG na área elétrica e o Banco do Brasil na área de bancos. O Banco do Brasil, ele já pagou os pecados deles, os funcionários ficavam constrangidos, porque eles quebraram, né, por uso político. Então eles se protegeram, fizeram uma capitalização enorme em 96, 97 e colocaram o banco no novo mercado. Então o Banco do Brasil hoje, para ser mexido, nem o governo consegue, porque senão a lei do novo mercado pode ter que fechar o capital e comprar todas as ações no mercado. Então o novo mercado, que é o máximo de governança corporativa, protege muito o Banco do Brasil. Com isso não quero dizer que o Banco do Brasil não tenha seus riscos, como tem outros bancos também. Mas é um banco que está presente, é um banco competitivo, pessoal motivado, melhorou muito o Banco do Brasil. Não sei se alguém aqui discorda, mas é a minha opinião. Naquela lista estava suas ações, tinha operação a termo. Quais outras operações você faz para adquirir a sua carteira? Tá bom. O que ele está falando é o seguinte, ele viu que lá no capital meu tinha 2.600, 2.700 e tinha 200 e tantos milhões a menos que é termo. Na verdade é o seguinte, nós operamos lá com um pouco de termo até no máximo 10% da carteira, que é quando julgamos que uma ação está barata e não temos dinheiro no caixa, no fundo, né? E que temos previsão de receber entradas ou dividendos, né? Então, hoje você se financia no termo um pouquinho mais barato que CDI. Você toma 96, 97, 98% do CDI, entendeu? Que você pode eventualmente se alavancar um pouco, tá? Mas nunca mais que 10% do valor da carteira, o que é uma posição muito conservadora. A Souza Cruz paga 100%. Sei. Por que ela não está na sua? Muito boa pergunta, já tive. Né? Ele falou que Souza Cruz paga todos os dividendos. Lógico, não tem mais fumante novo aí, né? Só tem fumante velho que vai morrendo, né? Concorda ou não? Tem alguns idiotas que fumam novos, né? Mas a verdade é o seguinte, né? A Souza Cruz é uma companhia madura para o declínio. É uma empresa que não precisa mais fazer investimento em novas fábricas, ganhar mercado. Ela não pode mais nem fazer publicidade. Vocês se deram conta que Cigarro uma vez tomava conta, a contracapa da revista era todas. Vocês lembram disso? Hoje não existe mais, não pode nem mais fazer publicidade, nem em TV, nem em jornal, nem em revista. Então, basicamente, ela vive da sobra, quer dizer, ela vai viver muito tempo porque o fumante de cigarro é compulsivo, ele não deixa de fumar. Mas, por isso, ela pode distribuir todo o dividendo. Mas não é uma empresa que a gente sempre busca de crescimento. Você tem uma empresa, por exemplo, que na minha opinião, pode ser diferente, ela não tem crescimento, essa é a própria. Em relação ao Banco do Brasil, eu estava vendo ali que ele tem uma liquidez corrente baixa em relação ao... O banco em geral tem, porque o banco capta no curto e presta no longo. Mas por ele ser um banco estatal, a liquidez corrente é menos de um ano sempre. Lembra que eu falei, né? Tá certo? Então, mas a liquidez geral dele é muito alta, tá certo? Como o banco é meio que normal, ele capta meio... Todos eles, em curto prazo e empresta a médio e longo prazo. Então, normalmente, o banco desequilibra essa equação de curto prazo e não pode ser levado a ponta de faca. E principalmente no caso do Banco do Brasil, em que, quando deu a crise de 2008, todo mundo saiu dos bancos, até estrangeiros, para colocar dinheiro no Banco do Brasil. Então, no setor bancário, isso é uma constante? Setor, sim, por causa dessa característica, né? Os bancos pequenos têm que se proteger mais, porque quando em caso de crise, eles são os primeiros que a turma fica com medo deles, né? Os bancões, aquela velha história que está no mundo, é tão grande que não pode quebrar, né? Então, os bancos de alguns tamanhos, você não pode imaginar um Banco do Brasil quebrar, um Bradesco, Itaú, né? Caixa, os bancos que sobraram realmente grandes. Olha, qual é a minha opinião sobre cooperativas de crédito no Brasil? Não conheço muito o assunto, tá certo? Então fico um pouco te devendo. Eu sei que são sempre negócios pequenos com empréstimos pequenos, né? Normalmente patrocinado por alguma empresa ou uma pessoa que põe dinheiro. Eu te confesso que parece que as taxas são baixas, mas os valores para negócios muito pequenos, né? Então eu não posso evoluir muito nesse assunto. Vamos encerrar, né, Robert? Então vamos fazer 3 perguntas, certo? Voltando à área de imóveis, temos uma grande abertura aí de construtoras incorporadoras à Bolsa. E a sua opinião, a sua companhia? Nós temos aí dentro, se você viu, Tecnisa com 10%. Tecnisa, o fundo tem 10% dela, que nós achamos que ela está muito barata, empresa de pequeno porte, e em algum momento essa empresa, na minha opinião, ela se incorpora a uma grande empresa e pode ter um ganho. Mas temos participação sim. Por gentileza, no caso de um investidor a longo prazo, que fica atento às notícias do mercado, como não aconteceu em 2008, a quebra do Lehman Brothers, ou
agora com a crise europeia, a quebra de um banco central, não seria uma boa estratégia sair do mercado, colocar o dinheiro numa renda fixa ou colocar o dinheiro... Você vai me avisar. Você vai me avisar isso, né? Quando acontecer. O Banco Central, é claro que Ele está dizendo o seguinte: em caso de que venha uma grande crise, não seria uma boa estratégia sair no mercado e colocar o dinheiro embaixo do colchão ou num banco? Onde quiser. O único problema está em quem vai te avisar que isso vai acontecer. Não existe isso, infelizmente. Aliás, que bom que não existe, né? Senão não tinha graça, né? Era o matemática, ciência exata, né? Mas não é. Para terminar, qual é a sua ação preferida? Minha ação preferida? Aquela que paga bom dividendo. Dessas aqui? Não tenho, todas estão aí, são minhas queridas. Mas a ação preferida... A maior da Eternit, né? Não, a possibilidade de maior investimento ali hoje é o Banco do Brasil, que tem quase 700 milhões, mas, enfim, às vez em quando eu faço pequenos movimentos calibrando um pouco dentro das próprias empresas que existem, né, sem pegar empresas de fora. Então, para uma questão de atualidade, eu fiquei sabendo pela CBN que você iria investir na Petrobras, ou seja, participar desse lançamento. E quais suas razões e quais suas previsões em relação às ações da Petrobras? Não, o fundo, na verdade, o que eu falei foi a geração estava investindo na Petrobras, porque a geração tem muitos fundos, mais de 40, né, fundos lá dentro. Então a casa tem posições que alguns clientes, fundos geridos, pedem para ter Petrobras. Então estava se investindo na Petrobras. Eu, particularmente, a senhora viu, eu não tenho Petrobras. Nem participou desse lançamento? Não, a casa participou, o fundo não. Qual não. A previsão? É todo mundo que quer saber isso, inclusive eu, né? Qual a previsão, o que vai acontecer com a Petrobras? É difícil, né? O fato é que bateram muito nela, inclusive ela está jogando o mercado para baixo esse ano. Eu espero que em algum momento isso vá mudar. Agora, tem um problema adicional ali, né? 130 bi que colheram no mercado, eles podem virar 400, porque isso alavanca mais 2 vezes, né? O limite de endividamento da Petrobras é 35%, então significa que podem gastar 400 bilhões nessa alavancagem que teve na Petrobras. Aliás, alguém me assoprou aqui, Lula, presidente da Petrobras. E o Chaves, presidente do conselho, porque vai juntar com a Venezuela. Só pode ser brincadeira, mas eu ouvi aqui, né? Falei que tinha de entregar. Vamos encerrar? Temos Vale muita. Opa! Bradespar. Bradespar 95% da Vale. Bradespar é uma holding, que 95% dos investimentos estão em Vale. Inclusive o presidente da Vale saiu da Bradespar, saiu do Bradesco, que saiu da Bradespar, que é o Anieri, que saiu de lá. E 5% é CPFE. Então você investir em Bradespar, você está comprando Vale, que eu não sei quando posso até afirmar quanto é hoje, mas é sempre entre 15% a 20% de desconto sobre a participação que ela tem na Vale, sem considerar a valorização que ela tem como bloco de controle. Eu vou mais longe. Às vezes eu profetizo algumas coisas. Eu acho que para o Bradesco isso não é mais, ele é o controlador, não é mais tão importante. Em algum momento pode ser que este controle, que está dentro da Valepar, que a Bradespar está dentro do Valepar, junto com a Previa, Mitsui e o BNDESPAR, pode ser que a Bradespar saia e tenha um prêmio grande por ser prêmio de controle. Então essa é a razão. A Bradespar também é acionista da Vitaccielo? Não. A Bradespar só tem 95% de Vale e 5% de CPFE. Ela tinha Scopus, tinha NET, tinha uma coisa ali, mas saiu tudo fora. No caso da Vale, que existe um quadro bem forte dessa, vamos supor, que ganha e de uma reestatização, até com boatos de saída do Aguinés, isso, na sua opinião, é um retrocesso? Você acredita nisso? É o que ele está dizendo o seguinte: na Dilma ganhando, a Vale poderia ser reestatizada, certo? Não, mas pelo menos a mudança que estão querendo derrubar o inquérito, ele teve uma... Seria um equívoco sinceramente eu nem penso nisso, né? Porque a Vale, se você olhar quando ela é estatal e quando ela é privada, seria um retrocesso, sabe? Seria realmente um desrespeito total aos acionistas, ao país, né? Porque foi privatizada e comprou quem quis, né? Tá certo? Você falou que quando tem uma grande queda, como a de
2008 é melhor você segurar do que vender lá embaixo. Mas você pega um exemplo como o do Nikkei, que cai durante quase 20 anos. Aí você faz... O Japão. O Japão é o típico do país maduro e velho. Esperamos que nós não vamos ver nas nossas gerações. Então é um país que não cresce mais e as pessoas não morem. Entendeu? Isso é ótimo. Isso é ótimo para a população, mas terrível para a Previdência, né? Para o país. Porque hoje no Japão, a idade média está chegando a mais de 90, tá certo? Então as pessoas ganham mais tempo em casa do que trabalhando. O maior endividamento interno do país, deve mais de 2 PIB, é o Japão, do mundo. Tá certo? O Brasil, que a gente acha que tem muito débito, está em 40%, 45% do PIB, né? Lá é 2 vezes o PIB. Então, quer dizer, o Japão realmente está numa arapuca que está 20 anos sem crescer. O índice Nikkei, se eu não estiver equivocado, chegou a 30 mil pontos, chegou a 5, agora está 7, 8. Quanto está o Nikkei? Nem sei, mas ele está rolando por aí. Gente, me pediram para parar. E eu sou bem mandado. Obrigado por estar aqui.